Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Isabelle, sou aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e hoje eu vim fazer uma apresentação sobre a temperatura das estrelas e do vácuo. Bom, antes vamos dar uma relembrada sobre a propagação de calor. Nós sabemos que existem três meios, sendo elas a condução, a convecção e a radiação. Bom, a condução ocorre em qualquer meio material, sendo mais acentuado em sólidos e líquidos quando em diferentes temperaturas. Ali está sendo representado pela frigideira. A convecção é a transferência de calor em fluidos e gases, sendo representado pelo fluido dentro da garrafa. E a radiação seria a energia emitida através de radiação térmica, não tendo necessidade de meio material para se propagar, sendo ali representado pela chama embaixo. E também vale dar uma lembradinha que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. E nessa apresentação vai ser falado principalmente sobre a radiação. Bom, vamos fazer uma retomada sobre cores também, dar uma lembradinha assim. As cores dos objetos. Por exemplo, uma pessoa utilizando um moletom vermelho. Ao receber a luz do espectro visível de todas as cores são absorvidas e a cor vermelha ela é refletida ou remitida. E assim sucessivamente com outras cores. Uma pessoa com uma blusa verde, uma pessoa com uma blusa azul e por aí em diante. E também vale citar o exemplo da chama de uma vela. Nós sabemos que a chama da vela ela tem uma luz própria. E à medida que ela vai ficando avermelhada, a energia ela está diminuindo. E quanto mais clara for essa cor que ela está emitindo, maior vai ser a temperatura dela. Esse é um fenômeno que a gente chama de incandescência desse objeto. Isso ela vai fazer com que ela torne-se uma fonte de luz. E a cor dela ela vai depender diretamente da composição da luz que está irradiando. E também tem uma análise das cores de uma luz, que é basicamente aquele famoso símbolo do Pink Floyd, que as cores, a luz ela vai passar por uma fenda delgada e vai atravessar um prisma de vidro, obtendo o espectro da luz. Dessa mesma forma, nós temos o espectro das estrelas, que elas se apresentam como uma faixa luminosa contínua, contendo todas as cores do arco-íris interrompidas por raias escuras. Ou seja, nas estrelas, em teoria, é para existir cores de todo o arco-íris. Porém, a gente vai ver que não é bem assim que funciona. E o que seriam essas raias? As raias elas são como se fossem a impressão digital das estrelas e revelam a composição química das camadas superficiais dos astros. Esse gráfico ele é muito interessante. Assim, vamos dar uma olhadinha nele. O que a gente sabe? Cada elemento químico ele tem a propriedade de mostrar as raias no espectro em comprimento de ondas característico. O que nós sabemos? Uma estrela ela vai emitir energia em todos os comprimentos da onda, mas não com a mesma intensidade. Então, por exemplo, ali, a primeira onda, aquele pico ali que ela tá, ele é o pico da sua radiância. Aquele pico vai dizer qual que vai ser a cor da estrela. Por exemplo, aquela primeira onda, ela tá no pico da amarelo. E cada onda sua temperatura e não vai ser com a mesma intensidade. E como eu tinha falado um pouquinho antes, que não existem estrelas verdes, ela deveria existir sim. Mas quando a gente tem essa sequência de cores obtida em função da temperatura de objetos incandescentes, a energia do branco se sobrepõe ao verde. E por isso a gente não tem estrelas de cores verdes, porque o branco se sobrepõe. E temperatura das estrelas. Estrelas avermelhadas, por isso que demos uma revisãozinha de cores, estrelas avermelhadas elas têm uma temperatura de até 3000 Kelvin, são as estrelas mais fracas. As estrelas amarelas, que aí entra o Sol, elas podem ir até 6000 kelvins. E estrelas azuis e brancas, que são as estrelas mais fortes, de 10.000 kelvins para cima. Então, as raias visíveis no espectro de uma estrela, elas vão permitir ordenar os astros em classes de objetos similares. A classificação espectral de hoje, ela foi estabelecida em 1890, que é a Harvard Spectral Sequence. E nós temos as classes O, B, A, F, G, K, M,
cada classe dela existem ainda mais 10 subclasses de 0 a 9. Então, e cada uma com sua característica. Então, por exemplo, ali a classe O, hélio ionizado em metais, raios de hidrogênio de baixa intensidade. Também vale dar uma olhadinha ali na classe G, que é onde o Sol está classificado. Então, ele tem cálcio fracamente ionizado e metais neutros, raios de hidrogênio de baixa intensidade. E aqui uma outra tabelinha para a gente dar uma olhada nas classes, dar uma olhada nas cores, que pode ter, por exemplo, a O tem estrelas azuis, podem ir de 28 a 50 mil kelvins. E aqui para dar uma olhadinha na classe, eu falei anteriormente que o Sol está classificado na G. O Sol ele é aquela G2 ali, então ele tem uma temperatura de 5.770 kelvins. Então, comparado, por exemplo, com uma Mintaka, 30 mil kelvins, ela é uma estrela bem fraca, se assim pode se dizer. E lembrando que essas temperaturas elas sempre são medidas em Kelvin. Tá, mas eu dei toda essa introdução só para falar da temperatura do vácuo, porque está tudo relacionado. O que seria o vácuo? O vácuo é a ausência de matéria. Então, como que seria a temperatura dele? Por exemplo, por que um astronauta vai para o espaço e não congela? Quer dizer o quê? Eu falei para vocês que os astros, as estrelas, por exemplo, foi o que eu citei, elas estão emitindo calor. Como tem o pico da sua radiância, porém não vai ter a mesma intensidade na onda, mas eles vão estar emitindo calor. Então, por exemplo, no espaço aqui, que tem bastante estrela, bastante astro perto, não vai estar frio, vai estar com essas ondas desses astros emitindo calor. E agora se for, por exemplo, num lugar que não tem nenhum astro, não tem uma estrela, não tem nada, só vazio, ele tende a ir para o zero absoluto, ou seja, menos 273,15 graus. Então, aí sim é frio. E aí entra a curiosidade dessa nebulosa de bumerangue. Hoje, do que nós conhecemos do universo, ela é o ponto mais frio do universo, o ponto que nós conhecemos. Ali no meio dela existe uma estrela que ela está morrendo. E como pode ver, em torno dela não tem tantas estrelas. E pode ser que essas estrelas sejam de uma classe baixa, uma avermelhada, que não está dando para ver muito bem. Então elas emitem calor, mas não emitem tanto. Então ali é considerado o ponto mais frio do universo, que está tendendo a se aproximar do zero absoluto. E também uma pergunta bem interessante. O que acontece se alguém jogar um copo de água no vácuo do espaço? Então, eu falo para vocês que isso vai depender da localização que vai estar no espaço. Mas como assim? Se a região ela estiver situada na distância entre o Sol e a Terra, e o corpo não estiver na sombra, mas como assim sombra está no espaço? Ele não eu quero dizer que ele está exposto à radiação solar. E a temperatura do equilíbrio desse corpo, ele vai ser semelhante à temperatura na superfície da Lua. Tá, e qual a temperatura da superfície da Lua? Menos 184 graus a 214 graus. E no seu polo é menos 96 graus. Então, o que aconteceria com a água? A água vai vaporizar, porque da distância daqui da Terra até o Sol tem bastante calor vindo, né? Então a gente pode ver em dias quentes. Então essa água ela vai vaporizar e vai sobrar só um vaporzinho de água ali. Então é bem interessante essa pergunta. Referências, aqui as que eu utilizei, caso alguém queira dar uma olhadinha. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.